Você já esteve em um lugar comum e, de repente, presenciou algo que fez o tempo parecer parar. Aquele instante em que todos ao redor olham, mas ninguém sabe se deve agir. E se fosse com você? Como reagiria se visse uma injustiça acontecer bem diante dos seus olhos? Quantas vezes o silêncio pareceu a escolha mais fácil? E quantas vezes esse silêncio ficou ecoando depois, carregando aquele incômodo de quem sabe que poderia ter feito algo? Ignorar pode parecer confortável, mas nem sempre é o certo. Mateu Rivas, com seus 17 anos, estava absorto em seus próprios pensamentos quando subiu no ônibus. As palavras do professor de história ainda rondavam sua cabeça, lembrando-o do projeto em grupo que ele sabia como terminaria, com ele fazendo tudo sozinho. Ajustou a mochila no ombro, procurando um assento. Encontrou um no meio do veículo e se acomodou, exalando um suspiro. Foi então que percebeu uma mulher sentada a alguns bancos à frente. Ela agarrava as alças da bolsa com força, como se o ônibus fosse arrancá-la do assento a qualquer momento. O nome bordado na bolsa dizia Isabel Cordeiro. O semblante dela era rígido, o olhar fixo adiante. Mateu já conhecia bem aquele tipo de pessoa, mais velha, com uma postura que dizia que o mundo lhe devia algo. O ônibus arrancou, sacudindo levemente enquanto entrava no trânsito movimentado. Risadas vindas do fundo, de um grupo de estudantes de outra escola, ecoavam pelo corredor. Um homem de uniforme de obra batucava com o pé, acompanhando uma melodia que parecia existir apenas na cabeça dele. Mateu puxou o celular do bolso, esperando que a música abafasse o barulho ao redor e os pensamentos sobre o trabalho escolar. Antes que pudesse colocar os fones, uma voz aguda e cortante atravessou o ambiente. Eu não sei no que essa cidade está se transformando, disse Isabel, sem direcionar as palavras a ninguém em particular, mas alto o suficiente para que todos ouvissem. Mateu ergueu os olhos. Viu a mulher balançando a cabeça, os lábios apertados em desagrado. Por um segundo, seus olhares se cruzaram. O dela carregava aquele julgamento sutil que ele conhecia bem. Já tinha visto em professores que esperavam menos dele, em seguranças que o observavam de mais perto nas lojas, em vizinhos que desviavam o olhar quando ele passava. Suspirou e voltou a encarar o celular. Hoje não, pensou. Não seria uma senhora amargurada que estragaria seu caminho de volta para casa. Mas havia algo em pessoas como Isabel. Elas raramente se contentavam com um único comentário. O ônibus parecia preso em um silêncio denso, como se o ar ao redor tivesse ficado mais pesado. Cada pessoa ali sentia a atenção pairando, aguardando o próximo movimento. Mateu continuava com o olhar firme sobre Isabel, que apesar de manter a postura rígida, já não exalava a mesma segurança de antes. Então, ele insistiu, a voz serena, mas carregada de uma força que preenchia o ambiente. Estou esperando. Pessoas como eu, o quê? Isabel apertou a bolsa com mais força, os olhos vasculhando as janelas como se pudesse encontrar uma saída no reflexo das ruas passando. Suas palavras tinham sido lançadas ao ar com a confiança de quem esperava silêncio em resposta. Mas agora, com olhares se voltando para ela, a certeza se desfez. Mateu respirou fundo, sentindo o próprio coração ainda pulsando rápido no peito. Você me mandou voltar para a África como se eu fosse um intruso aqui, como se esse país não pudesse ser meu também. Mas e você? Acha que seus antepassados brotaram do chão? Vieram de algum lugar assim como os meus? Ele parou, varrendo os rostos ao redor com o olhar. A única diferença é que você acha que tem mais direito a esse espaço do que eu. Um murmúrio se espalhou pelo ônibus. Algumas pessoas se remexeram nos assentos. Outras, antes distraídas, agora mantinham os olhos atentos. Um homem próximo da porta pigarreou, como se quisesse dizer algo, mas recuou. Isabel permaneceu calada. A expressão dela oscilava entre raiva e dúvida, como se estivesse diante de um quebra-cabeça que se recusava a montar. Mateu não desviou.
Sentia o cansaço em cada palavra dita, mas havia também alívio. Não era a primeira vez que encarava algo assim, mas era a primeira que falava tão abertamente, sem engolir a indignação. Olhou para frente, depois para Isabel de novo. Eu estou aqui. Cresci aqui. Minha vida é aqui. Você pode não gostar, mas isso não muda nada. Sua voz, apesar do tom controlado, carregava uma firmeza que ninguém ali conseguiu ignorar. Isabel respirou de forma entrecortada, o olhar se perdendo nos sapatos. O ônibus seguiu seu caminho, rangendo levemente ao passar por um quebra-molas. O tempo parecia se arrastar. Então, de repente, alguém quebrou o silêncio. Ele tem razão. A voz era do homem de uniforme de obra, que até então tinha permanecido quieto. As palavras não saíram altas, mas tinham peso suficiente para fazer mais cabeças se virarem. Do fundo, uma adolescente comentou para a amiga num sussurro que não se esforçou para esconder. Engraçado como quem mais fala é quem menos entende. Uma mulher sentada perto do corredor balançou a cabeça, cansada de escutar esse tipo de coisa todo dia. Isabel olhou ao redor. Os rostos, antes indiferentes, agora a encaravam com expressões que variavam entre reprovação e cansaço. A segurança que ela carregava ao iniciar o ataque verbal parecia ter se desfeito. Soltou um suspiro e murmurou: inacreditável. Mateu não respondeu. Não precisava. O ônibus continuava cheio de olhares trocados, mas as palavras ditas haviam mexido com todos. Ele sabia que, para alguns, aquilo seria só um incidente passageiro, mas para outros, talvez fosse algo que ecoaria por mais tempo. Virou o rosto para a janela, assistindo a cidade deslizar lá fora. Não sentia vitória, mas um certo alívio. Era cansativo ter que explicar sua própria existência, mas às vezes deixar passar não era uma opção, e naquele dia não foi. Mateu desceu do ônibus, sentindo o ar frio da noite tocar seu rosto. O chão sob seus pés parecia mais sólido do que antes, como se aquele momento, por mais pesado que tivesse sido, tivesse tirado um peso que ele nem sabia estar carregando. Ajustou a mochila no ombro e respirou fundo, pronto para seguir seu caminho. «Ei!» chamou uma voz atrás dele. Ele parou e se virou. Era a mulher de blazer, a mesma que havia se mantido em silêncio durante quase toda a viagem. Ela se aproximou com passos hesitantes, os olhos buscando os dele. Por um instante, parecia que procurava as palavras certas, até que um sorriso pequeno e sincero surgiu em seu rosto. «Você lidou com isso muito bem», disse ela, a voz baixa, mas firme. Mateu apenas assentiu. Não estava ali para buscar reconhecimento. Tinha falado porque precisava, porque engolir aquelas palavras teria sido pior. Sem dizer nada, deu um aceno leve e virou-se novamente para ir embora. Enquanto caminhava, a cidade ao seu redor parecia a mesma de sempre. Luzes de postes piscando, carros passando apressados, vitrines iluminadas exibindo lojas quase vazias. E ainda assim, algo estava diferente. Talvez não nas ruas, mas nele. A cena no ônibus ainda rodava em sua cabeça. Lembrou-se do olhar de Isabel no final, não de raiva, mas de algo mais próximo da dúvida, da incerteza. Se aquilo mudaria algo nela, ele não sabia. Mas havia uma pequena satisfação em saber que, pelo menos naquele momento, ela tinha sido forçada a pensar. O telefone no bolso vibrou. Mateu o ignorou. Algumas quadras adiante, parou no sinal para pedestres. Um grupo de jovens passou por ele, rindo de algo em seus celulares, alheios ao mundo ao redor. Ele observou por um segundo antes de seguir em frente. Apesar da tranquilidade do lado de fora, sua mente ainda estava agitada. Não era apenas sobre ele ou sobre Isabel. Era sobre todas as vezes em que palavras como aquelas foram ditas e engolidas por quem as ouviu. Sobre quantos preferiram o silêncio para evitar o incômodo. Hoje, ele tinha escolhido falar. E isso, por menor que fosse, importava.
Ao dobrar a esquina, ouviu alguém chamando atrás de si. Virou-se rapidamente, mas era apenas um garoto correndo para alcançar um amigo. Mateu soltou uma risada breve, sentindo a tensão finalmente se dissipar. Chegando à porta de casa, parou e olhou para o céu. As estrelas estavam escondidas atrás de nuvens pesadas, mas uma brisa leve passava pela rua. Pegou as chaves no bolso e, antes de entrar, deu uma última olhada para trás. O mundo seguiria com seus problemas, suas Isabels e seus silêncios. Mas, naquela noite, ele havia feito a sua parte. Abriu a porta e entrou, deixando o frio do lado de fora. Mateu ajeitou a mochila no ombro e seguiu pela calçada. As luzes da rua lançavam sombras longas à sua frente, e o som distante do ônibus se perdeu no tráfego noturno. O frio da noite tocava sua pele, mas o que mais sentia era o calor persistente das palavras trocadas. Ele sabia que o dia seguinte traria novas rotinas, e que em muitos lugares, conversas como aquela seriam evitadas. Outras pessoas, como Isabel, cruzariam seu caminho. Algumas fariam comentários parecidos, outras escolheriam o silêncio carregado de julgamentos. Nada disso era novidade. Ainda assim, havia algo que não era mais igual. Um fio invisível havia se rompido naquele ônibus. Não algo visível ou grandioso, mas o tipo de mudança que acontece quando alguém se recusa a ficar calado. Caminhando pelas ruas familiares, Mateu pensava em quantas vezes o silêncio parecia a opção mais fácil. Evitar conflitos era quase automático. Mas algumas palavras, se não forem enfrentadas, criam raízes, e deixar que elas passem sem resposta. Era isso que mantinha tudo do jeito que estava. As luzes de uma loja se refletiram na calçada molhada à frente. Ele não parou. O que precisava ser dito já tinha sido. Olhou para o céu. Nuvens pesadas escondiam qualquer sinal de estrelas. Mesmo assim, continuou caminhando. Agora fica a pergunta para você. O que teria feito? Teria falado? Ou teria ficado em silêncio, esperando que alguém mais se posicionasse? Escreva sua opinião nos comentários. Se você acredita que dar voz ao que é certo pode fazer a diferença, inscreva-se no canal e faça parte de conversas que inspiram mudança.